Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 18 de janeiro de 2020. Encontrado túmulo egípcio com o mais antigo mapa do submundo, parte 02. Em 2012, os arqueólogos abriram um túmulo na necrópole egípcia do meio de Dair al-Barça. Embora grande parte do conteúdo tenha sido saqueada ou devorada por fungos, descobriram que um dos caixões estava escrito com o texto de The Book of Twice, um misterioso guia ilustrado para o submundo. Um novo estudo, cujos resultados foram publicados em setembro deste ano na revista especializada The Journal of Egyptian Archaeology, sugere que poderia até ser a cópia mais antiga conhecida de The Book of Twice. A cópia remonta a pelo menos 4.000 anos atrás. Os investigadores sabem disso porque o túmulo contém inscrições que mencionam o Jeotihuacan I, um antigo nomarca governador provincial entre os séculos 21 e 20 a.C. Embora anteriormente fosse assumido que o caixão continha o corpo de Jeotihuacan I, este estudo destaca que o corpo pertencia a uma mulher desconhecida de elite chamada Anki. O túmulo parece ter sido visitado repetidamente por ladrões, que espalharam grande parte do conteúdo da sepultura pela câmara e removeram apenas alguns objetos de valor. No entanto, os arqueólogos conseguiram recuperar 2 painéis de madeira, completos com algumas linhas de texto hieroglífico. Os fragmentos de texto eram pequenas secções do The Book of Twice. Já foram descobertas por investigadores versões do livro, mas acredita-se que esta versão seja o exemplo mais antigo encontrado até agora. Escrito para oficiais do Reino Médio e para os seus subordinados, também foram encontradas cópias do texto arcaico em paredes de túmulos, papiros, máscaras de múmias e outros caixões. O nome do texto refere-se às 2 rotas pelas quais os mortos podem navegar para o submundo, procurar proteção contra seres sobrenaturais e entrar no reino de Osíris, o deus egípcio do submundo e juiz dos mortos. O livro faz parte de um grande corpo de trabalho conhecido como The Coffin Texts, que inclui 1185 feitiços, encantamentos escritos religiosos sobre a vida após a morte. Os textos também são um dos corpos de trabalho que compõem The Book of the Dead, a antiga coleção egípcia de textos funerários compostos por feitiços relacionados com a vida após a morte. No entanto, pouco se entende completamente sobre os textos. Existe o risco de fazer suposições culturais sobre uma ideia antiga com a nossa mentalidade do século XXI. Porém, independentemente da sua interpretação precisa, The Book of Twice serve como um forte lembrete de como a morte e a vida após a morte têm desempenhado um papel importante na imaginação cultural dos seres humanos. Em seu livro A Compleidade da Prática Mediúnica, o Aldeir Bezerra de Almeida esclarece que já entre os nossos ancestrais das cavernas, a certeza da imortalidade era comum, consequentemente, a comunicação entre os desencarnados se dava por força da convivência entre os 2 mundos, tal como sempre foi. Os egípcios conheciam as ciências psíquicas e o destino das almas no mundo invisível. Em todas essas coisas, naturalmente, só os altos iniciados possuíam conhecimentos claros, o povo, em geral, contentava-se com lendas, símbolos e, principalmente, com pomposas festas. Por isso, no estudo do sistema religioso dos antigos egípcios, temos de distinguir entre a religião do povo e a dos sacerdotes, tal como na Índia. Os sacerdotes egípcios eram monoteístas, adoravam um só Deus, do qual tinham ideias espiritualistas, mas revelavam tal verdade somente aos iniciados, aptos para compreendê-la. Lê-se nos livros sagrados dos antigos egípcios: as nossas mãos não podem tocá-lo. Tudo que existe está em seu seio. Mas o povo era induzido ao politeísmo, porque conforme acreditavam os sacerdotes ele seria incapaz de compreender a verdade, embora lhe fosse ensinado que o sol era a manifestação de Deus.
encontra-se escrito em um dos papiros que Deus se esconde na pupila do astro-rei e irradia por seu olho luminoso. O alto sacerdócio era espiritualista e compreendia que as divindades adoradas pelo povo ignorante apenas representavam as forças naturais. Para ocupar o lugar do alto sacerdócio, porém, era necessário ser iniciado nos mistérios, o que exigia provas rigorosas e estudos prolongados por muitos anos. Só os iniciados nos primeiros graus e os sacerdotes simples sacrificavam aos deuses. Os que haviam passado por todos os graus de iniciação faziam parte do corpo sacerdotal científico, viviam plenamente para a ciência e tratavam dos assuntos mais importantes para a vida espiritual e material dos egípcios. Os iniciados não podiam nunca e a ninguém revelavam os conhecimentos adquiridos nos mistérios, as descobertas filosóficas e científicas ficavam nos santuários, o povo recebia apenas os resultados práticos, porque, na opinião dos sacerdotes, não possuía inteligência suficiente para compreender os ensinos iniciáticos. Os antigos egípcios acreditavam na imortalidade da alma, nas recompensas e castigos numa outra vida, e na reencarnação, conheciam as ciências psíquicas, o destino das almas no mundo invisível, e a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. O povo em geral, contentava-se com lendas, símbolos e, principalmente, com as pomposas festas. Os historiadores estão de acordo em atribuir aos sacerdotes do Antigo Egito poderes que pareciam sobrenaturais e misteriosos. Os magos dos faraós realizavam os mesmos prodígios que são referidos na Bíblia, os quais foram praticados por Moisés, que no Egito se iniciou convivendo com os magos e absorvendo-lhes os conhecimentos. Em razão dos poderes mediúnicos que eram misturados maliciosamente com práticas mágicas e de prestidigitação, os sacerdotes do Antigo Egito eram considerados pessoas sobrenaturais. O conhecimento científico deles ultrapassava, em alguns aspectos, a ciência atual, pois conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono induzido, usavam a clarividência com fins terapêuticos e eram célebres pelas práticas de curas hipnóticas. Não obstante usarem a mediunidade um tanto distanciada dos valores éticos que hoje conhecemos, diz o mentor de Chico Xavier, dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar, aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. O Livro dos Mortos. Cabe aqui um destaque a uma obra magnífica que por si só revela o quanto os egípcios tinham contato permanente com o mundo espiritual, acreditavam na lei de causa e efeito e, consequentemente, no julgamento dos seus atos na vida material após a desencarnação. O texto foi descoberto 4 anos após a campanha do Egito da França, levada a efeito por Napoleão Bonaparte, entre 1798 a 1801. Trata-se do Papyrus Cadet, feito durante a dinastia de Ptolomeu. Esse achado foi traduzido pelo egiptólogo Cairo Richard Lepsius, ficando conhecido pelo nome de O Livro dos Mortos. E uma coletânea de vários hinos, orações e invocações que os egípcios escreviam nas paredes dos túmulos, esquifes e esteias, papilos e amuletos funerários, com o fito de assegurar o bem-estar de seus mortos no mundo do além. Nele há ensinamentos destinados a encaminhar a alma em sua vida póstuma e como se preparar para a ascensão espiritual pelas iniciações. Shalai destaca algumas confissões negativas que o morto deve pronunciar diante do tribunal de Osíris, deixando, de forma irrefutável, que os ensinamentos do governador do nosso planeta sempre foram aos homens revelados, mesmo antes de sua vinda à Terra na personalidade de Jesus.
Se não, vejamos um. Não fiz, perfidamente, mal a qualquer homem. 2. Não tornei meus próximos infelizes. 3. Não cometi vilanias namorada da verdade. 4. Não tive convivência com o mal. 5. Não cometi mal algum. 6. Não fiz, como patrão, alguém trabalhar além da sua tarefa. 7. Não houve, por minha causa, nem medrosos, nem pobres, nem sofredores, nem infelizes. 8. Jamais fiz o que os deuses detestam. 9. Não consenti que o Senhor maltratasse o escravo. 10. Não fiz alguém passar fome. 11. Não causei lágrimas. 12. Não matei. 13. Não ordenei a morte à traição. 14. Não menti a nenhum homem. 15. Não pilhei as provisões dos templos. 16. Não diminuí as substâncias consagradas aos deuses. 17. Não furtei os pães nem as faixas das múmias. 18. Não forniquei. 19. Não cometi atos vergonhosos com sacerdotes do meu distrito religioso. 20. Não encareci os fornecimentos, nem os diminuí. 21. Não exerci pressão sobre os pesos da balança. 22. Não fraudei nem mesmo o peso da balança. 23. Não tirei o leite da boca dos lactentes. 24. Não roubei animais das pastagens. 25. Não engaiolei as aves dos deuses. 26. Não pesquei peixe putrefato. 27. Não recusei aceitar a água na época das enchentes. 28. Não desviei água de um canal. 29. Não apaguei a chama dos templos na sua hora. 30. Não fraudei as oferendas dos deuses. 31. Não repeli os animais de propriedade divina. 32. Não opus obstáculo a um deus em fuga. 33. Sou puro, puro, puro. Depois da confissão, o morto colocava seu coração em uma balança, tendo a verdade por contrapeso. O destote registra o resultado. A alma que mentiu é supliciada. A alma que disse a verdade é justificada e entra para o mundo dos bem-aventurados. Não se pode esquecer, ao ler essas confissões, que, à época em que foram escritas, os israelitas viviam no Egito e, por essa razão, não devemos nos espantar das mesmas ideias, e até mesmo as mesmas devemos nos espantar das mesmas palavras serem encontradas no decálogo que Moisés ensinou ao seu povo, dizendo-se mensageiro de Jeová. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.